Salve, salve pessoal! Chegamos aqui com mais uma entrevista especial do nosso quadro Correspondentes da Velocidade. Eu, Carlos Costa, já estou aqui posicionado nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. Eric e Gabriel comigo. Afinal, essa jornada que teremos aqui na próxima hora, meu caro Eric, tem como protagonista ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Lago, a voz da NASCAR no Brasil. Já vou dar minhas boas-vindas ao Sérgio, depois te passo a palavra, Eric, para que coloquemos o nosso convidado de honra aqui contra a parede e tiremos dele histórias e resenha. Sérgio, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco. Olha, toma cuidado, hein, que hoje o negócio aqui promete e vai ser dos melhores esse bate-papo. Valeu, Sérgio! Salve, Carlos, salve Eric Gabriel, que tá aí junto, né? E salve a galera que está nos acompanhando aí para a gente falar um pouquinho de NASCAR, sei lá que perguntas vem aí. Tô aberto, não juro que eu vou responder tudo não, hein? Mas eu vou tentar, Carlos, vou tentar... Vou me vingar hoje. Vai se vingar, né? Tudo bem, não tem Porque problema. há alguns dias nós três estávamos no canal Na Pista, do qual Sérgio Lago e eu temos aqui no YouTube, e aí os dois querendo tirar aí informações importantes sobre a minha pessoa, e hoje nós vamos colocar Sérgio Lago. Um dia a gente vai colocar o Carlos nessa condição também, e aí o trio já seria devidamente defenestrado. Você que tá com a gente, ó, toma cuidado que hoje o papo promete, mas brincadeiras à parte, a gente vai falar muito aqui da carreira do Sérgio, da NASCAR, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra, e claro, você tá mais que convidado a já deixar sua curtida, hypar, se inscrever, ativar as notificações, mandar esse vídeo pra galera que vocês sabem que gosta de corrida. E até vale, né, Eric, a gente dá um recado importante relativamente às transmissões da NASCAR Cup Series no Brasil. Traga pra galera, porque o senhor faz parte desse trabalho. Tá? Assim como Sérgio Lago, nós estamos nas transmissões da NASCAR Cup Series na PIC TV, no canal do motorsport.com, na PIC TV. Então você que está acompanhando a gente aqui, já vai lá, pictv.com, PIC TV.com, tem lá o canal do motorsport.com, você vai lá, se inscreve. Também para se inscrever, faça um cadastro ali super simples, molezinha, rapidinho, você já fica ali apto a poder não só se inscrever no canal do Motorsport, mas também participar das transmissões no chat ali, enquanto Sérgio Lago e eu estaremos falando ali sobre a corrida, Sérgio Lago na narração e eu ali nos comentários. É isso aí, a gente vai colocar aqui, já está aliás na descrição, o URL, o link, como a gente gosta de dizer, né? pictv.com/motorsport. Então não tem ponto entre o PIC e entre o TV. PicTV, tudo junto, .com/motorsport. Link tá aqui na descrição, a gente coloca aí na área de comentários também a grafia da URL na tarja para os senhores. Eric, vou te dar a honra da primeira pergunta, afinal os senhores se conhecem de longa data e tenho certeza que a gente vai trocar umas figuras interessantes sobre a história da categoria que tanto apetece às vossas senhorias. Eu primeiro quero saber do Sérgio, e a gente sabe, né, como o Sérgio é identificado com a NASCAR e ele também ama a categoria, assim como todos nós. Eu queria saber de você, pode falar aqui pra gente, Sérgio, como que foi voltar, né? A gente fez a etapa de Chicago, né, desde o processo de saber que vai, né, novamente a NASCAR aqui no Brasil em português. Como é que foi a sua alegria? O que você sentiu e como foi fazer aí já a etapa de domingo que a gente iniciou com Chicago? Eu acho que foi muito legal, foi legal voltar com Chicago, inclusive, porque esse ano de 2025 estava um pouco frustrante, né? Depois de 3 anos ali, eu no Band Esportes, né, já comecei bem antes no Speed, fazendo narração de NASCAR, nos anos 2000 ainda, mas esses meses, digamos, que a gente ficou sem uma transmissão em português, foram frustrantes. Eu fiquei feliz que pude participar, né, porque isso também era uma incógnita, mas eu agradeço o convite do Motorsport, né, que está nessa e que mergulhou, né, a gente conversou, né, Eric, com a gente, a direção do Motorsport e tal, para dar uma orientação nessa nova transmissão em português. A gente estava tendo transmissão só em inglês, alguma coisa, não dá para reclamar, mas é óbvio que todo mundo queria em português. E uma coisa que eu gosto muito
é sem dúvida narrar NASCAR, tá? Eu gosto de narrar de maneira geral, já narrei vários esportes, de automobilismo já narrei quase tudo, menos Fórmula 1, acho que é o único que eu não narrei, ou Indy também, mas os outros quase todos eu narrei, mas o que eu mais gosto realmente é a NASCAR, porque eu gosto do esporte, então eu assisto igual, então narrar como dizem, né, cereja no bolo. E a etapa foi um tanto conturbada, tivemos acidente na reta final, uma certa polêmica na reta final da prova, inclusive. Como é que foi a corrida e a experiência de ter ali a transmissão da etapa de Chicago, corrida de rua, Shane Van Gisbergen vencendo, né? Mas na PIC TV, eu pelo menos, falando pela minha experiência enquanto usuário, tive um acesso bem tranquilo ali. Acho que nesses próximos 2 compromissos da NASCAR vai ser bem fácil o acesso, até numa perspectiva de comparação ao que vinha acontecendo ao longo desse ano de 2025, né, Sérgio? Com certeza. E eu diria que, assim, primeiro, para logar, para se inscrever ali, é super tranquilo, né? Eu que não sou nenhum especialista nisso, fiz isso rapidinho. Obviamente, eu acompanhei, a gente tem um link, né, que a gente faz a narração em cima e que vai para pictv, né, .com/motorsport, e ali mas eu estava acompanhando, porque é ali que eu vi os comentários, né, no canal em si do Motorsport, na PIC TV. Então, acho que foi bem tranquilo, acho que foi uma prova muito legal, então valeu a animação da prova. Claro, o Shane Van Gisbergen acabou dominando a prova, era uma coisa esperada, mas tivemos um acidente com engarrafamento, a lá Marginal na hora do Rush, ou Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na hora do Rush. Tivemos com bandeira vermelha, inclusive. Tivemos muitas ultrapassagens, tivemos vários pilotos vindo de trás, que é uma coisa bem legal. E o próprio Shane Van Gisbergen, que venceu a prova, ele veio de trás de certa maneira, porque tem uma coisa muito legal que aconteceu, que eu aprecio muito na NASCAR, que são táticas diferentes. A prova permitiu táticas diferentes, pilotos parando uma vez, pilotos parando duas, e aí, enfim, as amarelas acontecendo, e essa controvérsia. Teve entreveiro entre 2 pilotos, né, o Alex Bowman e o Bubba Wallace, teve também entre o Joey Logano e o Ross Chastain. Foi uma prova boa, muito boa, e a gente espera uma prova boa em Sonoma também, e depois em Dover, né, que são esses compromissos já assumidos que a gente vai ter e vai poder acompanhar a NASCAR. E só para finalizar, Carlos, eu convido todo mundo para se inscrever lá no canal do Motorsport, né, no PIC TV, para acompanhar essa prova. Isso é muito importante para incentivar a manutenção da NASCAR aqui no Brasil, a transmissão em português. Isso é importante. Então, vamos prestigiar, para depois não reclamar, não tem em português, não tem isso, tem que prestigiar. E quando tem aqui no Brasil, para a gente seguir, mostrar e ter sucesso nessa empreitada, que é a nossa meta, de ter a transmissão da NASCAR no Brasil em português. Agora, Eric, Sérgio, curioso, né? A sucessão, aliás, de corridas. Chicago, rua. Circuito de rua. Sonoma, misto. Tradicional, digamos assim. E aí a gente tem, na sequência, Dover. Vai ser ali todo tipo de corrida de NASCAR Cup pro fã que esteve aí na abstinência, melhor dizendo, né, Eric? São tipos variados, né? Por mais que misto e de rua talvez tenha ali as suas Mas é diferente. É uma pegada diferente, né? Até pela questão de visibilidade. Ali, basicamente, em Chicago, você faz as curvas às cegas, né? Ao contrário de... Visibilidade, área de escape, zebra. Sonoma, que tudo bem, tem a questão elevatória ali, muita subida, muita descida, curvas mais travadas, né? Eu particularmente gosto do traçado de Sonoma. Você gosta? Não é a primeira vez legal. Que você falou, né? Mas a NASCAR ela tenta variar ao máximo, né? Tanto que um padrão que você tinha até 5, 6 anos atrás era uma quantidade muito grande de pistas de 1,5 milha. Né? E aí deram uma diminuída, né? Especialmente com a saída de Kentucky e também de Chicagoland, né? Chicagoland e Kentucky saíram, e também a transformação de Atlanta numa espécie de mini super speedway, né? Que você hoje, por conta da reforma do banking ali, das elevações, você hoje corre em Atlanta da mesma maneira como corre em Talladega ou Daytona, né? E isso traz também uma emoção muito grande, a NASCAR diversificando
né, a própria, o surgimento do Roval, né, que é uma parte em oval e outra parte também em misto, por mais que todo mundo ache que é só virar para a esquerda, que é um padrão muito firme, não, cada corrida tem um traçado diferente, cada pista tem um traçado diferente, né, você não corre igual nunca. Mesmo entre as ovais, né? Eu acho que o seu ponto mesmo entre os ovais. Inclusive, Dover é conhecido como uma milha monstro, né? Concreto, uma milha muito veloz, e são características diferentes. A gente tem, todo mundo conhece Indianápolis, né? Mesmo quem não acompanha a NASCAR. Então, por exemplo, Indianápolis é um oval flat, basicamente, as curvas não são muito inclinadas, são 2,5 milhas, e assim, nós temos 4 retas claras, né? Tudo bem, são 2 retinhas ali entre as curvas 1 e 2 e entre as 3 e 4, mas é uma retinha que tem ali, né? E a grande reta. Você já vai, por exemplo, para Daytona, que são 2,5 milhas, a inclinação é muito maior e você já não tem uma reta característica entre as curvas 1 e 2 ou 3 e 4. É uma grande curvona, né? É uma curva com arco grande ali, mas é uma curva. Então, assim, e por aí vai, mesmo nos circuitos de 1,5 milha, você tem circuitos que são mais a lá Indianápolis, e ovais, né, que são mais a lá Indianápolis, e ovais que são mais a lá Daytona. E mesmo a superfície, né, pegando o gancho aí da etapa citada. Mas, Eric, é interessante trazer aqui com vocês dois, especialmente com o Sérgio, o que fascina tanto na NASCAR? Porque a gente trouxe características de pista, o calendário aí pegando essas 3 etapas em questão, e claro, o desafio da pilotagem, seja no oval, no misto, na rua, mas no caso da NASCAR, eu acho que o que é interessante observar, e agora digo, tendo tido a experiência de assistir uma corrida na NASCAR num oval importante, que é Charlotte, você vê de fato a dificuldade do piloto de acertar a tangência da curva e fazer ali uma abordagem limpa e também tentar variar linhas para criar algo de diferente na dinâmica da corrida. Começando então com o Sérgio, de onde surgiu essa admiração pela NASCAR, pelo estilo da corrida e, enfim, o vínculo com a categoria? Sérgio? Bom, eu vou dizer o que eu gosto da NASCAR, tá, Carlos? O vínculo surgiu basicamente quando eu fui morar. Eu fui em 84 ou em 85 com um amigo para Los Angeles. Eu tinha 20 e poucos anos, 26, sei lá, alguma coisa assim, 25, 26, e vi uma corrida lá, não ao vivo, mas vi na televisão ali, espetacular, fiquei fascinado ali. Foi em Talladega, tá, essa corrida, e eu fiquei realmente fascinado. E aí, quando eu fui morar, foi um dos esportes que eu comecei a acompanhar mais, e depois, né, aí aconteceu o início da minha carreira como narrador de NASCAR, etc. Mas o que me fascina, vamos lá. Primeiro é que, assim, temos vários vencedores diferentes. Então, isso é interessante, tá? Eu acho que é bastante interessante. Nessa temporada, por exemplo, até agora, nós temos 12 vencedores diferentes. 3 pilotos ganharam, desses 12, 3 pilotos ganharam 3 provas, e um piloto, que é o Shane Van Gisbergen, né, que ganhou em Chicago, tinha vencido no México, tem 2 vitórias, são 4. Então, 12 menos 4 dão 8, né? 8 pilotos só tem uma vitória até agora. Pilotos variados, pilotos da Ford, da Chevrolet e da Toyota, ao contrário de um mito que muita gente tem, os motores são diferentes, há uma diferença. Agora, com esse novo carro, realmente os carros são padronizados, basicamente, é possível fazer alguns reajustes, mas são padronizados. Mas a Xfinity Series e a Truck Series, não, a Xfinity Series, né? A Truck Series também tem as trucks padronizadas. Mas a Xfinity Series não são padronizados, e até alguns anos os carros da Cup, da categoria principal, também não eram padronizados. Evidentemente, tem parâmetros, são parecidos e tal, mas eram feitos de maneira diferente. Há muita tecnologia envolvida. Eu acho que vocês viram isso. Sim. Quando vocês visitaram a 2311 com a orientação, não, né? Tendo como anfitrião o Marcos Teres, que é engenheiro da equipe brasileiro, que é um dos engenheiros da equipe, e dá para ver que tem muita coisa envolvida.
Então não é assim, vamos fazer uns ajustezinhos no fim de semana, não. Tem muita coisa envolvida. Fora isso, é o seguinte, por exemplo, outra coisa, as paradas nos pits, elas têm significância. Porque, assim, não estou atacando aqui a Fórmula 1 nem nada, não é o objetivo. Mas a Fórmula 1 é uma parada assim, 2.1, que paradão do piloto. 2.7, parada horrível. Então, assim, 6 décimos de segundo, na boa. Não fizeram diferença nenhuma. Aliás, nessa última corrida da Fórmula 1 até aconteceu, porque todo mundo parou ao mesmo tempo, né? Se eu não me engano, acho que o Verstappen entrou atrás do Lando Norris, não me lembro, saiu na frente. Mas, assim, em casos excepcionais, né, que tinham safety car. Na NASCAR não faz diferença. E nós temos mais paradas em bandeira amarela, porque você tem que reabastecer, você tem que trocar 4 pneus e não fica ali 58 mecânicos esperando para trocar os pneus. É um número limitado, são 6 mecânicos para abastecer e trocar os pneus. Então tem que ir do lado direito, tem que ir do lado esquerdo, ao mesmo tempo abastecendo. Então tem muitas variáveis ali acontecendo para todo mundo ao mesmo tempo. Então tem vários duelos acontecendo ali, fora que é uma prova que envolve como a troca de combustível, pode envolver tática de combustível, pode envolver tática diferente, de parar em momentos diferentes, isso ocorre em outras categorias também, mas tem muito na NASCAR. Então, são muitas variáveis que acontecem fora a questão das pistas que a gente falou. E as pistas são diferentes, os ovais são diferentes, têm características diferentes, mas claramente, assim, você tem que conhecer um pouco mais a categoria, mas uma vez conhecendo, você vai ver que é assim que acontece. Inclusive, o vídeo que o Sérgio citou aqui, que a gente fez uma visita, algumas visitas durante a nossa estada lá em Charlotte, você consegue ver aqui na descrição deste vídeo, você já tem acesso direto a essa visita. E falando, e até complementando o assino embaixo que o Sérgio falou sobre essa questão, especialmente das diferenças, o que fascina a gente na NASCAR, eu incluo também os personagens, que são os pilotos, até os chefes de equipe, né, que são muito importantes. Eu acho que você tem na NASCAR, e eu vou pegar uma explicação que o próprio Sérgio deu em outra oportunidade, né, porque a NASCAR é de fevereiro a novembro, 36 etapas que valem pontos, geralmente 38 finais de semana, você tem 2 eventos que não valem pontos. Então você vê toda aquela turma toda semana, quase que ininterruptamente, de fevereiro a novembro. Então você... E mesmo nos eventos que não valem pontos, via de regra, tem alguma coisa nova sendo testada. Exatamente, então tem um formato diferente e tal. Sai briga mesmo nos formatos. Então assim, você tem os personagens, os pilotos, você tem o cara que é um vilão, é um dick vigarista, o cara que é um bonzinho, o cara que é o esperto. Tem o falso bonzinho, tem o falso... Exatamente. Então você tem todos esses... Você tem uma gama de personagens muito grande, e não agora, há muitos anos, basicamente desde o início da história da categoria, né? Então, como você tem uma variedade grande de personagens, você tem uma variedade grande de histórias que são contadas semana a semana. É basicamente uma grande série que você tem capítulos, né, todo domingo, ou sábado à noite, enfim, mas todo fim de semana você tem um novo capítulo. E essa história vai se desenrolando até o grande finale, que é a última etapa, que nesse ano ainda é em Phoenix, ano que vem muda, volta a ser... E garantia de ter disputa por título até a última etapa, né? Acho que até vale rapidamente, para quem porventura não conhece a categoria, a explicação do formato, que não é um campeonato de pontos corridos como é o da Fórmula 1, né? São 36 etapas valendo pontos, como eu disse, as 26 primeiras são classificatórias, quem vence basicamente, explicando por cima, quem vence se classifica para esses playoffs, essa fase final, e aí a partir das últimas 10 corridas são eliminatórias. A cada 3 provas, os últimos 4 dos 16 classificados são eliminados. E na última etapa, na grande final, obrigatoriamente 4 pilotos chegam em igualdade de condições. Quem chegar à frente na última corrida é o grande campeão. À frente entre os 4. Entre os 4, exatamente. Corre todo mundo. Independente de posição. Corre todo mundo, né? De 36 a 40 pilotos. E aí, entre esses 4, quem chegar à frente é o grande campeão. E aí traz uma
tensão, uma emoção, porque durante os playoffs, inclusive, você fica naquela expectativa, quem vai entrar, quem vai se classificar ou não. Então, é uma loucura em relação aos nervos dos pilotos, dos fãs e de todo mundo que acompanha, né? E na grande final, aquela tensão de saber quem que vai ser o grande campeão da temporada. Agora, pode falar, Sérgio. Perdão, Eric, eu só complementaria que na temporada regular, né, como a gente chama, os pilotos podem se classificar por pontos também. Se tivermos menos de 16 pilotos vencedores, por exemplo, 13, 3 se classificam por pontos, tá? Então isso é importante. E nos playoffs, uma vitória vale a passagem para a fase seguinte. Ou seja, o piloto chega em último em 2 provas, vence a seguinte, vence a terceira, né, de cada fase dos playoffs, ele se classifica, mesmo que ele esteja em último dos pontos, tá? Então, assim, sempre tem essa possibilidade de um piloto que foi mal nas 2 primeiras provas se recuperar e avançar. Então, e não é injusto no sentido de que vitórias, com exceção da última etapa, que é decisiva para o título, vitórias e vencer estágios, né, que a prova é dividida em 3 estágios, nos 2 primeiros estágios, vencer estágio 1 ou estágio 2, isso, ou vitórias, dão pontos extras para os pilotos. Então, um piloto que ganhou 5 vezes durante a temporada regular, ele começa na frente, ele tem uma vantagem, ele tem uma chance maior de chegar na final. Aí vai dizer, é certo que ele chegue na final. Não, não. Já aconteceu de pilotos que venceram várias vezes na temporada regular e não chegaram à final, porque foram mal nas provas que antecederam a final. Então, há sempre essa imprevisibilidade. Agora, a gente está falando da NASCAR como é a NASCAR agora, mas vamos pegar uma máquina do tempo aí e voltar ao passado, Sérgio. Como que você falou que estava nos Estados Unidos, mas como que você chegou a transmitir a NASCAR lá nos Estados Unidos? Como foi o encontro seu com a categoria? Como tudo aconteceu para você começar, inclusive, a narrar aqui para o Brasil? Bom, eu trabalhava na ocasião para a Fox Latinoamérica, tá? Eu sou jornalista, me formei depois como advogado, mas desde garoto, né, foi a minha faculdade que eu fiz quando eu era garoto, jornalismo, e trabalhei aqui no Brasil, na TV Manchete, na TV Globo, e fui para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos fiz várias coisas, blá, 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 mas acabei trabalhando para os canais Fox latino-americanos, que eram nos Estados Unidos, tá? Não tinha aqui no Brasil, mas o principal, os principais dirigentes, etc., eram nos Estados Unidos. E aí eu comecei a trabalhar para eles como redator, para entretenimento e tal. E aí, em determinado momento, eu descobri, né, porque assim, não é tanta gente assim, né? Lá tinha equipe no Brasil, tinha gente no México, tinha gente em vários lugares, né? Mas eu descobri que eles iam ter um canal, são só canais de entretenimento. E Fox Kids, que era para criança, mas é entretenimento também, que virou Disney Kids e depois sei lá o que virou. Mas eu descobri que eles iam ter o Speed, e eu sempre amei automobilismo. Aí eu preparei um plano, fui lá no chefão, no presidente da empresa, apresentei meu plano, falei, olha, tô dentro, quero participar, etc. E aí eles me chamaram para diretor do canal, né? Eu fui chamado, inclusive na época eu tinha sido mandado embora do canais Fox, não porque me mandaram embora por algum motivo, mas porque transferiram o que eu fiz, o que eu fazia em várias funções para o Brasil e para os locais, para a Argentina, para o México, né? Dependendo se você falava português, espanhol, qual era a tua especialidade. E aí eu fiquei um tempo, e aí quando criaram o diretor do Speed me chamaram, porque eles já sabiam, né? Já conheciam o meu trabalho há vários anos, e narrando, eu comecei a narrar em outra situação, tá, Eric, Carlos? Eu não comecei narrando automobilismo, mas aí eu comecei no Speed Channel, na NASCAR. Boa, só para situar isso, você morava em Los Angeles. Né? Los Angeles, sim. Desde aquela ida dos anos 80, em meados dos anos 80. Eu fui lá a visita. Coincidentemente, eu em 91 fui morar em Los Angeles. Por outros motivos, totalmente... Da primeira vez eu fui de férias. Eu fui de férias
Na verdade, o meu plano era ir para Belém e Manaus, mas a gente descobriu que para Los Angeles era mais barato. Coisa, né? Excelente. É por isso que Então, o Correspondentes da Velocidade é divertido. passar um mês lá era mais barato do que 15 dias na Amazônia. Infelizmente era isso. Mas eu acabei de E até hoje não interromper conhecia a Amazônia. pela questão geográfica. Prossiga aí no relato, Sérgio, por favor. Aí não. Aí o quê? Aí eu fui, comecei, morei lá, né? Foi isso? Desculpa, eu perdi o fio da meada. Só assim, isso já no início dos canais Speed Channel aqui no Brasil, é isso? Do canal Speed Channel no Brasil. Sim. O canal foi lançado, eu estava. O canal tem uma curiosidade sobre o canal Speed que eu já falei mais de uma vez, mas vale a pena aqui para a galera do Motorsport, acho que com certeza. Os primeiros 6 meses do Speed Channel, em 2005, ninguém viu, ou pouca gente viu, no Brasil. Tá? Eu cheguei, porque eu fazia narração, ainda não era o Roberto Figueroa como comentarista, em 2005. A primeira prova que eu fiz foi uma Truck Series do 4 de julho, em Daytona, e depois a Daytona 400, né, Pepsi 400, que foi em Daytona. Na época, a prova de Daytona era 4 de julho, era tradicional, né, agora que deixou de ser. E há pouco tempo até. E aí chegou no final do ano, cheguei para o meu chefe, né, que era diretor do canal, mas ele era diretor dos canais, Fox Latin America, o cara muito gente boa, Maurício Rios, colombiano. Eu tentei, como é que tá o pessoal lá no Brasil vendo, não sei o quê. Ele falou assim, Sérgio, ninguém está vendo no Brasil porque a gente não está em cabo nenhum, a gente não está em TV paga nenhuma. A gente joga o sinal para o satélite, mas não temos ainda, não está na NET, não está na Sky, na época era DirecTV, né, em vez de Sky. Não tinha operadora com o canal, ainda estava para ser vendido. Então, obviamente, quem tinha satélite lá podia pegar. Não sei se pegava ou não, entendeu? Mas não tinha nenhuma medição, absolutamente. Isso foram os primeiros 6 meses. Eu falei, caraca. Mas tudo bem, sobrevivemos e a partir de 2006, e se eu não me engano, nessa época, acho que o Sport TV transmitia, ou alguém mais transmitia. Eu não sei, porque eu não estava no Brasil, não sei quem mais transmitia também. Mas a gente já tinha os direitos. Eu sei que não entrou aqui. Então quer dizer que você ficou 6 meses narrando a NASCAR, não sabendo que ninguém estava... E crente que estava abafando, ainda bem, que foi a época que eu falei mais besteira sobre NASCAR na minha vida e ninguém viu, ninguém sabe, e ficou enterrado no passado. E isso tudo indo para as pistas. Como é que foi esse primeiro período? Não, infelizmente não, Carlos. Você sabe que infelizmente esta é a realidade dos narradores e comentaristas de maneira geral, salvo quando você tem muitos recursos. E hoje em dia, né, dizer que o Band Esportes não manda, não, a Globo já não mandava, né? Por exemplo, a Fórmula 1 manda rarissimamente quando é no Brasil e tal. Tem um repórter lá, mas não manda mais ninguém. E já era assim, era um canal com uma verba pequena, era um canal pequeno. Para vocês terem uma ideia, o canal tinha apenas 2 funcionários. O Speed Channel funcionava com 2 funcionários. Eu em tempo integral. Eu e o André Buranassacorn, que eu trabalhava lá na parte mais técnica, não sei o quê, e éramos nós 2. E o resto era assim, programação, tinha uma pessoa que cuidava do FX, de outro canal, e do Speed. Produção, de maneira geral, tinha o diretor que era de todos os canais. E por aí vai. Então, mas, voltando à questão, a gente não ia mais, com exceção do México. No México a gente ia, eu sei, foi a primeira prova da Cup agora no México, mas na época a gente teve prova da Xfinity Series no México, também da Rolex Sports Car Series, a gente teve no México, em conjunto com a Xfinity Series, e aí eu fui no México, a gente fez produção no México, etc., e fui, não acompanhei as provas, mas fui antes em Fontana, né, no saudoso, extinto oval de Fontana, que ficava perto ali da minha casa, inclusive eu vi em loco a primeira vitória do Buchinho, e foi isso. E fui em alguns ovais, mas fui produzindo matéria, então eu voltava para
eu voltava para Los Angeles para fazer a narração. Algumas das corridas que vocês chegaram aí também foi no desenrolar do sucesso, inclusive, do canal Speed, porque especialmente a partir dos brasileiros na NASCAR, né? Por exemplo, eu lembro muito bem que o canal Speed ele não transmitia ao vivo a Truck Series. Isso. A partir do momento em que a gente tem dois brasileiros, não um, né? O Miguel Paludo e o Nelsinho Piquet, o canal Speed, ele começa a transmitir as corridas da Truck Series. Isso situando aí anos 2010. 10, 11, mais ou menos. Acho né? que foi E aí, eu lembro que uma das vitórias do Nelsinho, vocês estavam em loco, não estavam? Ou não? Isso. Mas aí já era no Fox Sports. Já era como Fox Sports. Já era no Fox Sports. Eu já tinha voltado para o Brasil e eu fui lá, inclusive... acho que foi com o Luiz Ferrari, não sei se quem bancou, acho que foi o Fox Sports que bancou, mas com o Luiz Ferrari e tal, que é assessor de imprensa para várias, da Porsche, né, Eric? Também trabalha para vários pilotos, assessor de Nelson, enfim. Perfeito. E aí antes até, a gente vai seguindo aqui cronologicamente, mas eu queria voltar um pouco antes, porque eu sei que o Sérgio tem boas histórias, Carlos Costa, amigos que estão nos assistindo, até de uma época em que, como a gente falou, né, bem diferente, hoje você se transmite muita coisa, mas ao mesmo tempo você vai pouco em loco, né? O Sérgio, antes de fazer, eu sei que antes dele estar com o Speed Channel, também teve uma passagem na DirecTV, que a DirecTV antigamente era uma operadora de TV a cabo, mas também tinha programação própria, canal próprio com vários esportes. Eu, por exemplo, posso falar por mim, eu conheci o beisebol, as regras do beisebol, por meio das partidas que a DirecTV antigamente passava por conta própria. Né? Mas você também narrou muita coisa e viajou também até de uma maneira suntuosa, não é mesmo? Sim, é verdade. Eu era mais comentarista na DirecTV, mas eu narrei também, tá? Eu narrei... eu comecei como comentarista do futebol americano. Basicamente foi um momento ali, quando eu estava completando 40 anos, que eu estava no Fox Latin America e bateu aquela crise dos 40. Eu me lembro, eu trabalhava com turismo na época e eu peguei um taxista, perdão a história um pouco pessoal, mas aconteceu. Eu peguei um taxista que era um engenheiro russo que estava trabalhando no táxi. Aí eu falei, não, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou trabalhando com turismo, é muito legal, é bacana e tal, mas eu vou voltar para o Brasil, né? Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, tive outra depois, mas eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, que foi lá pequenininha, quando eu fui em 91. E aí eu falei, ela já estava grandinha, eu falei, vou voltar para o Brasil. Aí o Júlio Sobral, que eu trabalhava com ele no Fox Latin America, ele fazia narração de futebol americano, ou comentário, eu não me lembro, na DirecTV. Aí ele virou diretor dos canais Fox, lá dos Estados Unidos, em Los Angeles. Ele falou, Sérgio, eu vou ter que parar de fazer isso. Aí eu falei para ele, estou indo embora para o Brasil, eu comprei a passagem, comecei a desmontar apartamento, tudo assim, estava 10, 15 dias de voltar para o Brasil, desmontando tudo, dei baixa no apartamento, né, saí. Ele falou assim, olha, eu te contrato aqui no Fox Latin American Channels, que eu ganhava por dia, passei a ganhar por semana, mas ele falou assim, não, te garanto, lá a coisa é séria, e me pagaram mesmo, por semana eu recebia, e eu te dou essa bocada aqui, que era uma boa grana. De domingo você vai lá na DirecTV, que ficava ali do lado, em Long Beach, a 30, 40 minutos da minha casa de carro. Que ruim. E você faz lá o futebol americano. Eu sempre acompanhei futebol americano, desde que eu fui morar nos Estados Unidos em 91. Eu passava os domingos vendo futebol americano, Monday Night Football também, que era na ABC, né? Era fãzaço, ainda sou fã do futebol americano. Então, eu falei, beleza, né? O útil ao agradável. E aí fiquei, aí no ano seguinte, aí me chamaram para uma luta. Eu falei, olha, eu não entendo, tem que confessar essas coisas, né? Eu falei pro diretor lá, que é um cara que tinha sido meu estagiário na Manchete, olha só. E ele era diretorzão da DirecTV, né? Depois virou vice-presidente, etc. Agora está outra empresa. Mas, não vou citar aqui, que eu não sei se ele gostaria que eu citasse ele ou não, mas ele tinha sido, ele não foi meu estagiário, mas ele é estagiário quando eu era editor de texto lá, eu mandava nele algumas coisas.
E ele ele me ligou e falou assim, Sérgio, eu quero que você faça um comentário da luta do Evander Holyfield e acho que foi Evander Holyfield e Mike Tyson, uma coisa assim, ou foi Evander Holyfield e outro. Eu não me lembro. Mas aí ele falou, eu falei, cara, eu não conheço pouco de boxe, não é que eu não conheça nada, mas conheço pouco. Eu falei assim, não, mas o outro cara, a gente não está gostando dele, você dá uma estudada aí, você vai fazer com o Roberto Figueiredo, que é aí que eu conheci o Roberto Figueiredo, fui buscá-lo no aeroporto, Roberto Figueiredo aqui lutou boxe quando era garoto, adolescente, entende muito de boxe, entende vários esportes, de boxe é um que ele entende muito, né? Me passou tudo a caminho da DirecTV, não, é assim, 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 bababá, os principais golpes são esses, jab direto, undercut, pá, 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 e eu comecei a comentar, aí eu comentei a corrida com ele, o pessoal gostou, e no ano seguinte choveu, e eu fui para vários eventos de boxe, tinha o que a gente chamava Noitadas de Las Vegas, eu saía do Fox Latin American Channels, que eu trabalhava de segunda a sexta, tipo, saía sexta voado para o aeroporto, feito um louco, pegando o meu carro, né? Estacionava ali do lado da companhia aérea. Uma semana por mês, a gente viajava para Las Vegas, que a gente chamava as Noitadas de Las Vegas. Uma vez, isso é coisa que eu e o Figueiredo chamavam, né? Depois, uma vez por mês, a gente ia para o México. Às vezes, a gente era no estúdio da DirecTV, que era ali perto. Mas fui a finais de peso pesado, fui para Londres, Nova York, sempre no boxe, como comentarista do Roberto Figueiredo. E alguns episódios, o primeiro nocaute que eu vi ao vivo, assim, eu fiquei pensando comigo mesmo. Também é uma coisa que eu não devia revelar, assim, cara, não desmaia, porque você é um profissional, Sérgio Lago, não desmaia, não desmaia. Porque o cara levou uma pancada ali, o cara caiu duro, morto no chão. Ele não morreu, né? Mas assim, parecia que o cara tinha morrido. Pá, desmantelou no chão. Eu falei, caraca, brother, onde eu fui me meter? E outra, no México, em Ciudad Juárez, que é uma barra pesada, a gente fez uma luta de boxe num lugar que tinha briga de galo, era briga de galo, lá tinha luta de boxe. O boxeador estava do lado do corner, o cara sangrando, caía, ele virava assim, pá, jorrava sangue no meu terno, que a gente aparecia antes, né? Jorrava sangue na minha blusa, no meu terno, na minha cara. Eu falei, putz, isso no auge da AIDS ali. Eu falei, meu Deus do céu, também onde eu fui me meter? Mas foi muito legal, entendeu? A gente foi a Las Vegas, lutas, títulos mundiais, Londres, fui na Alemanha sozinho, porque o Roberto tinha outro evento, narrei / comentei uma luta na Alemanha. Aí depois, com o Figueiredo, eu fiz dois Super Bowls, aí foi pela Fox, que chamaram a gente acho que foi no FX aqui no Brasil, e fiz uma também que foi muito legal em 2005, a gente fez as finais da NBA, as duas primeiras, eu acho, os dois primeiros jogos, a gente fez em Los Angeles, depois a gente foi e fez todas em loco. San Antonio Spurs e agora não me lembro o outro time, mas enfim, foi de 2005 a final. Foi muito bacana. Então, foi muito legal. Auge do San Antonio Spurs ali em 2005. Eles ganharam. Detroit ganharam. Pistons. Detroit Pistons. Detroit Pistons, isso aí. Detroit Pistons, obrigado. Alguma... A gente ficou ali... eles ficam na universidade ali perto de Detroit. Alguma luta dessas de boxe que você acompanhou, assim, que você vai lembrar de grande destaque, Sérgio? Que você falou aí, Evander Holyfield, outros personagens que você tenha visto em loco e transmitido? Peguei, olha, perdão a minha memória, Carlos, não é das... Eu teria que ter consultado antes, tá? Mas uma de Lennox Lewis, que a gente viu, grande, Lennox. Que a gente fez grande. 2 ou 3 lutas dele, mas a mais legal que eu fiz foi a que eu fiz sozinho, não porque eu tenha feito sozinho, tá? Mas foi uma luta na Alemanha contra um daqueles irmãos Klitschko, que eu não me lembro qual dos dois. Provavelmente. Eu não me lembro se era o Vitaly Klitschko ou o outro. Mas contra um
norte-americano que era Bird, alguma coisa Bird. Chris Bird, eu acho. Chris Bird, exatamente. E aquele público alemão, eu estava lá, né? Aquele público alemão criticou, começou ganhando, né? Em Berlim, né? Teve, exatamente, em Berlim, exatamente. Terminava o round, o pessoal batia a palma ali, o público. Cara, aí o Bird, o Critical teve uma certa contusãozinha, assim, mas isso não tira o mérito do Bird, que o Bird começou a atuar bem ali, e a mulher do Bird começou a enlouquecer, cara, e pá, gritando e berrando, ensandecendo a plateia, e a plateia virou, porque o Critical é alemão, né, de certa maneira, assim. Os irmãos Critical são crias alemães, né, apesar de serem são ucranianos, né, se eu não me engano. Isso. Mas eles são cria alemã. Tiveram a carreira, basicamente, isso, na Alemanha e tudo. Então, e no final a plateia estava vibrando com o Bird, mas berrando, e o Bird ganhou. Foi um fenômeno, uma coisa assim, como aquela mulher sozinha conseguiu virar a torcida, e como aquela torcida totalmente apática ficou enlouquecida. Uma torcida alemã. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito bacana mesmo que eu acompanhei, foi uma coisa que me deixou impressionado. Legal. O Sérgio então esteve em uma das 2 derrotas da carreira do Vitaly Klitschko, que foi um dos grandes pesos pesados aí da história. E de fato, apesar de ucraniano, criado no boxe na Alemanha, ele e o irmão dele, o Vladimir Klitschko. Vladimir, isso. Olha, não sabia que beleza, o Sérgio falou da história, mas o Carlão aqui agora desenterrou algumas coisas de memória aqui. Tá de parabéns. Agora, vamos voltar um pouquinho para NASCAR, né? E trazendo um pouquinho mais para a atualidade, Sérgio. A gente sempre falou muito, né, nos últimos anos, né, sobre o potencial que a NASCAR tinha de se tornar algo grande fora dos Estados Unidos, e finalmente os americanos perceberam isso. O que você acha dessa guinada internacional? Nós tivemos corrida no México, tem aí, quem sabe, a possibilidade de termos a NASCAR Cup Series no Brasil, além da criação da própria NASCAR Brasil. O que você acha? E se você acha que é um produto que também pode interessar a quem vive fora dos Estados Unidos? Bom, eu acho que você conhecendo é um produto que pode interessar quem vive fora dos Estados Unidos, com certeza absoluta. Agora, eu acho fundamental, como em qualquer esporte, que tem um nacional do país, tá? A NASCAR cresceu muito no México, primeiro com a NASCAR México, que já existe há um tempão, né? A gente transmitia também no Speed Channel, a NASCAR México, e, se eu não me engano, a gente acompanhou o início da NASCAR México, que era a NASCAR Corona Series, ter um piloto é importante. A NASCAR, quando teve o Juan Pablo Montoya, foi passado em televisão aberta com sucesso na Colômbia, tá? Então, assim, tem que ter um piloto com sucesso razoável. A NASCAR cresceu muito no Brasil com o Nelsinho, infelizmente não vingou. Eu sei, o Eric fez essa entrevista muito legal com o Cacá Bueno sobre a NASCAR, tivemos o Christian, mas, assim, o que mais emplacou foi o Nelsinho e, em segundo lugar, o Miguel Paludo, que contemporâneo do Nelsinho, inclusive acho que a diferença de idade entre eles, eles fazem aniversário pertinho, acho que é 1 ano, 2 no máximo a diferença entre eles. Não, obviamente são históricos diferentes pilotos, mas o Paludo fez bonito também na NASCAR, mas o Nelsinho teve 2 vitórias e tal, fora a vitória na categoria de acesso, né? Mas o Nelsinho teve 2 vitórias na Truck Series. Teve uma na Xfinity Series também, não teve? A primeira, né? A primeira dele. Então, assim, atraiu muita gente, virou fã da NASCAR aí. Então, eu acho que isso é importante. E ter a NASCAR Brasil é importante, porque vai criando um pouco a cultura da categoria no Brasil, o pessoal pode acompanhar. Você, esse ano, está com pilotos de nome, de peso, já tinha no passado poucos, mas esse ano está com um plantel, digamos assim, de nomes mais parrudos, né, em termos de serem conhecidos dos brasileiros, mas o que eu espero realmente da NASCAR Brasil, eu quero que ela se consolide como categoria, claro, mas que dê como filhotinho ou grande filhote a um piloto que vá para a NASCAR e seja bem sucedido, porque
a vida na NASCAR, tá? A vida não é só a Fórmula 1, é difícil. Eu sei que é o sonho de todo piloto, e eu não condeno, mas, de maneira geral, a vida fora da Fórmula 1, no automobilismo, né? No endurance, no esporte, nos carros de esporte, nos carros de estoque, a vida. E a NASCAR, você ganha bem, você pode viver bem, e muita coisa. Eu acho que só vai explodir mesmo se um brasileiro explodir, mas eu acho que mesmo sem um brasileiro explodir, tem condição de atrair bastante gente. Não, perfeito. Eu acho que tem esse ponto que o Sérgio colocou, né? Mas é com o tempo também, né? Não é de uma hora para outra. E eu acho que esse trabalho que a NASCAR Brasil vem fazendo, né, especialmente também visando muito o intercâmbio de pilotos, mandando talvez aí jovens pilotos. É isso que você falou, né? De alguma maneira a gente também começar a criar laços, ídolos. Né? Você falou bem o papel do Nelsinho Piquet, por exemplo, que venceu corridas, né? Foi o único brasileiro a vencer corridas lá nas categorias nacionais, né? Mas eu acho que talvez o mais importante antes de qualquer coisa é a gente começar a mandar jovens pilotos para tentar aí a carreira, quem sabe até chegando até a Cup Series, não é mesmo, Sérgio? Com certeza. É isso. E também, Eric, eu acho que cresceu muito a NASCAR no ano passado, né, que teve transmissão no YouTube. E acho que agora, por exemplo, voltando aqui, né, ao pictv.com/motorsport, que é onde você pode acompanhar a NASCAR, pelo menos, com certeza, nas próximas 2 semanas, espero que até o fim do ano, as pessoas poderem ver a categoria. E é uma forma gratuita também. É equivalente ao YouTube, é pela internet, galera. Então, é gratuito, não é YouTube, mas qualquer um pode entrar, se inscrever. Então, é aberto ao público. E, uma vez, quem vê pelo YouTube, em algum momento se inscreveu no YouTube também para ver. Então, assim, é tranquilo de ver. Isso é importante. E a gente fazendo um trabalho no bom sentido de esclarecimento. Como é que funciona a categoria, falar dos pilotos, da personalidade dos pilotos, o que está rolando, diferentes ovais, etc. Tudo isso acho que também vai ajudando muito a atrair o público, vendo que é uma categoria disputada, que tem vários vencedores, que tem muita disputa, que tem emoção. Então, tudo isso é importante. Sem dúvida, né? Eu acho que o Sérgio até trouxe essa estatística, 12 vencedores até agora na temporada. Isso, diferentes. Isso até me faço aqui nas vezes de tradutor, para quem porventura não esteja familiarizado com o universo NASCAR. Eu já estive nesse papel, hoje conheço um pouco melhor a categoria, mas a gente tem a Cup Series, que é aquela que transmitimos no canal do motorsport.com na PIC TV, né? E reiterando, aliás, a gente lembra sempre uma coisa é se inscrever, outra coisa é assinar. Então você tem que fazer a inscrição para comentar no chat, dar like. Não precisa nem fazer isso, mas a gente recomenda que faça até para ter interatividade com o Sérgio, com o Eric durante a próxima corrida e a subsequente, mas não tem que pagar nada. É totalmente gratuito. Então a gente tem a Cup Series, tem as outras categorias nacionais, que são a Xfinity e a Truck, e claro, as categorias internacionais, que são menos importantes, apesar de internacionais, né? Mas temos a NASCAR México, NASCAR Canadá, a Euro NASCAR e a NASCAR Brasil. Exatamente. Né? Isso. Carlão já tá sabendo de tudo já, Sérgio, você percebeu? Não, o caso é uma enciclopédia do esporte, né? Vi aqui, como você falou, com o Klitschko, né? Sabe o histórico, com quem é casado, quantos filhos, local de nascimento. Daqui a pouco aquela mulher que você viu inflamando ali a torcida alemã e já vai trazer aqui a ficha corrida dela. Não é pra tanto. Isso. Mas, Eric, você ia mandar uma ou outra pro Sérgio? E no geral, né, Sérgio, como que você vê o futuro da NASCAR, né? Porque a gente bateu um papo, inclusive, com o Steve Phelps, que é o comissário e tal, mas a gente sabe que... Comissário que, no caso, é o chefão. Isso, é o chefão, como se fosse um CEO de uma categoria, mas a gente sabe que no futuro bem próximo, o Ben Kennedy, que é o bisneto do fundador da NASCAR, lá do final dos anos 40, lá do Big Bill France, né, quem vai começar a tomar conta da categoria. Olhando diante daquilo que você ouve, daquilo que você lê, daquilo que se vislumbra a categoria, como você imagina o futuro da NASCAR? Olha, eu acho que continua tendo um excelente futuro, um excelente produto, de certa maneira disparado. O
o esporte, de corridas, né, de motorsport, mais visto nos Estados Unidos, tá? Apesar do crescimento recente da Fórmula 1, dá um banho na Indy, dá um banho na Fórmula 1. Às vezes a categoria Xfinity, que é a segunda categoria da NASCAR, às vezes não, muitas vezes fica na frente da Indy. Agora a Fórmula 1 também, com 3 corridas agora nos Estados Unidos, tem crescido lá, mas ainda está longe da NASCAR. Evidente, não estou falando das 500 milhas de Indianápolis, que aí realmente... Mas é uma prova única, etc, etc. Então, estou falando de categoria, tá? Mesmo assim, as 500 milhas de Daytona é meio no pau a pau ali e com as 500 milhas de Indianápolis. Apesar de perder algumas vezes, mas já ganhou há alguns anos. E eu vejo um bom futuro. Eu acho que é uma categoria que é importante o Ben Kennedy, que é um sangue novo que está surgindo. Ele passou por tudo, é daquele garoto que fez muita coisa e está fazendo muita coisa na categoria, que é um pouco raiz, né? Porque o fundador da categoria, o Bill Francis Sr., quando começou, era ele, a mulher dele vendendo os bilhetes, o Bill Francis Jr., que depois assumiu ajudando, e o Bill Francis Jr. foi fundamental para um grande crescimento, né, da NASCAR na época dele. Aí teve realmente, digamos, uma administração ali de uma geração intermediária que deixou um pouco a desejar, não vou entrar em detalhes, mas o Ben Kennedy, ele é filho da Lisa Marie, eu acho, France, que o Kennedy, ela é France Kennedy, ela é casada com Kennedy, e por isso que o sobrenome dele é Kennedy, do garoto, né? Mas, do Ben, mas ela é bem cabeça na terra, ela tem papel administrativo, ela sabe das coisas, e eu acho que ele já está muito bem preparado, está sendo muito bem preparado, e ele é um cara que conhece a nova geração, Eric Carlos, ele é a nova geração, ele é da nova geração. Então, acho que está em boas mãos, não é um velho que vai assumir a NASCAR, que não entende de rede social, de psicologia de jovem, de ver menos TV e mais streaming, enfim, essas coisas todas, né? Que eu também não sei tanto, assim. Bebeu da fonte da tradição, mas se ambientou na modernidade, né? Que eu acho que Perfeito. É uma equação que funciona numa categoria que tem também uma fanbase da época, até do retrospecto histórico de como nasceu a NASCAR. Eu acho que esse é um outro aspecto legal pra gente destacar nesse bate-papo aqui de maneira breve, Eric. Não, com certeza. É uma categoria que, assim, vale lembrar que a história da NASCAR é uma das mais curiosas, né, de que você tinha ali a lei seca nos Estados Unidos e tudo começou com aqueles que tentavam ali burlar as regras, né, de transporte, né, de bebidas, e também você tinha ali os carros sendo preparados para você fazer a entrega cada vez mais rápidas, e também quando havia necessidade de escapar da polícia, também você se sobressair sobre os homens da lei com carros rápidos, né? E aí depois, quando se é permitida a volta da comercialização de bebidas nos Estados Unidos, também para você ter ali também uma espécie de tráfico por conta de não pagamento de impostos e tal. E nessa confusão, todo mundo se organizando ali, meu carro é mais rápido que você, eu sou mais rápido que você, vamos fazer corridas? Vamos. E começam a acontecer corridas nos Estados Unidos, mas de maneira desorganizada, e com gente, inclusive, né, roubando ali a bolsa de premiação que seria oferecida ao vencedor. E aí, para botar ordem na casa, uma pessoa, o Bill France, que era um visionário, foi piloto também, mas que era um visionário que via aquilo como uma possibilidade, um produto que poderia ser muito bem comercializado e todo mundo se dá bem, ali funda, né, junto com um grupo ali de senhores no Hotel Streamline em Daytona, no final de 1947, aquela que seria a NASCAR, né? Algumas corridas foram feitas em 1948 e a primeira temporada, oficialmente falando, foi em 1949, e aí até hoje sendo sucesso. Portanto, mais antiga do que a Fórmula 1, cujo primeiro campeonato foi em 1950. Esse lado eu acho legal, e eu tendo tido a oportunidade de
viver um pouco do mundo NASCAR nessa visita que a gente fez a Charlotte, reiterando, os vídeos estão aqui linkados na descrição. Vi que a categoria sabe valorizar o seu passado, apesar de ter já olhos para o futuro e um público internacional, conforme a gente vem dizendo. Agora, colocando os senhores aqui contra a parede no último bloco, queria um pouco de causos com pilotos. Eu sei que o Eric gerou aí algumas polêmicas internacionais com pilotos da NASCAR Cup Series, mas Sérgio, de tete a tete ali, seja em transmissão em loco, enfim, poder ter a oportunidade de trovar algum piloto, que você destacaria para bem, para mal, o cara super legal, o cara mais mala da NASCAR de hoje e do passado recente aí que você tem história boa para contar, Sérgio? Aí você me pega um pouco assim, eu não tenho super histórias, até porque eu fui pouco. Eu tenho história do Figueroa, né? Opa. O Figueroa, e vou dizer, ele é guerreiro, tá? Não estou falando mal dele, não. Mas no México, ele levou um fora do Kyle Busch depois da Danica Patrick, tá? Então, assim, realmente foi terrível. Tentou entrevistar na prova da Xfinity Series, ele tentou entrevistar os dois, não conseguiu, mas não foi culpa dele, foi coisas dos pilotos, que são dois. Levou fora jornalístico, né? Exatamente. Jornalístico, pelo amor de Deus. Jornalístico, não. Com todo respeito, foi na boa. Que fique claro, não. Eu tenho uma com o Sérgio, porque inclusive nós vamos transmitir agora nesse final de semana a etapa de Sonoma, mas em 2008, né, quando o Kyle Busch estava fazendo uma temporada irretocável, vencendo pra caramba e tal, e eu acho que o Sérgio não aguentava mais, Kyle Busch pra lá, Kyle Busch pra cá, especialmente... O Roberto Figueiredo era fã do Kyle Busch, passou a odiar o Kyle Busch. Por causa do Roberto Figueiredo, porque o Roberto Figueiredo estava encantado com o Kyle Busch, e naquela classe, foi num sábado que eles estavam transmitindo a Xfinity Series, e aí na classificação o Kyle Busch ia largar lá atrás. E aí o Sérgio... Acho que era 28º, E o Sérgio fala, não, um cara que não vai vencer de jeito nenhum esse fim de semana é o Kyle Busch. E o que aconteceu, Sérgio? Venceu. Mas isso acontece. Isso é NASCAR. Peraí, de tudo que a gente falou da NASCAR, tem mais isso. Tem gente que vem de trás e vence. E não é assim, com o melhor carro, o melhor piloto, não. Tem vários pilotos que em algumas provas vieram de trás e venceram. Nessa prova mesmo de Chicago, 2 pilotos, o Kyle Busch chegou em quinto, o Denny Hamlin em quarto, os dois vieram de trás. O Kyle Busch largou na frente, mas sofreu um acidente, uma rodada, foi punido, chegou a ficar uma volta atrás e chegou em quinto. O Denny Hamlin largou de último e chegou em quarto. Então, acontece. A primeira prova do Denny Hamlin, 2 vezes, primeira vitória dele, 2 vezes ele foi lá para o final do pelotão e venceu a prova em pouco. Tá? Foi no ano de estreia dele, venceu 2 provas, as 2 em pouco. Então, assim, eu acho que isso é outro legal, a imprevisibilidade. Então, tem essas coisas e tem muita história. Teve tudo bem, né? Teve o Montoya, que bateu lá era o jet dryer, né? Era uma turbina de jato que era usada para secar a pista, já não usa mais, ou creio que não usa mais, principalmente e tal, e estava sendo usado em Daytona, e o Montoya tinha parado nos pits, estava atrás do pelotão, voltou, bandeira amarela, né? Mas bandeira amarela, estava o jet dryer lá na parte de cima da pista, o Montoya encaçapou o jet dryer, aí pegou fogo, o combustível desceu, pegou fogo, derreteu, sei lá o que fez com o asfalto, enfim, tornou inútil o asfalto ali onde pegou fogo, teve que ser recapeada a pista, e a gente ficou horas lá esperando a transmissão. Teve transmissão, Carlos, que era de madrugada, ainda no começo do Speed, que a gente estava assim, 3 da manhã no Brasil, ou 2 da manhã, e eu mandava e-mail lá, na época não tinha Twitter, não tinha essas coisas, era por e-mail. Falei, galera, manda um e-mail aqui pra gente se tem alguém assistindo. E sempre tinha um maluco assistindo, que era legal, entendeu? A gente ficava, bacana, né? Tem fã, NASCAR. Os fãs da NASCAR são hardcore e são muito fãs mesmo. Palmas para eles. É um grupo bastante legal. Automobilismo de fato, né? O Juan Pablo Montoya impondo uma jornada de trabalho extenuante, Sérgio. O que você ia falar, Eric? Traz a sua. Daytona 500 de 2012, a corrida adiada pela chuva, pela primeira vez na história, uma Daytona 500 indo para ser realizada numa segunda-feira. Você citou o lance internacional que eu fiz, vamos dar nome aos bois aqui, inclusive.
Daniel Suárez, né? Quando ele sai, né, quando ele já estava de saída da Joe Gibbs, quando ele era piloto da Joe Gibbs, ele vai para a Cup Series como um piloto de Joe Gibbs, depois de ter sido campeão da Xfinity Series em 2016. E quando ele vem ao Brasil nas 500 milhas de kart, né, ele já estava de saída da equipe, eu acho que ele ia, não me lembro qual equipe ele iria, eu acho que ele ia para Stuart Haas ou alguma outra, né? E a gente eu vou entrevistá-lo, beleza, pô, finalmente, né, um piloto da NASCAR Cup Series aqui no Brasil dando sopa para entrevista, vamos para frente. Foi no Portunhol ali mesmo? No Portunhol, ou a parte em espanhol depois para inglês, como ele costuma fazer. E aí, só que assim, eu acho que ele não tinha noção exata de que hoje a notícia, né, com a internet, a notícia não tem barreiras, não tem obstáculos, não tem fronteiras. E aí o que acontece? A gente conversa ali e ele fala em on, né, no jargão jornalístico para valer, né, pode publicar o que eu estou escrevendo, e ele critica e muito a equipe de Gibbs, né, mas muito. E aí detalhe, ainda era um ano que ele estava fazendo parte da equipe, e obviamente ele só ia mudar de equipe quando virasse o ano e tal. E aí, beleza, né, poxa, eu publico essa matéria em português, né, essa entrevista em português, e o pessoal do motorsport.com Global olhando e fala, poxa, essa entrevista é muito boa, né? Vamos pegar para traduzir e vamos publicar aqui, porque são palavras fortes. Ferrou, né? Dito e feito. Não, eu tô tranquilo, né? Beleza. E aí a nossa rede ela é realmente poderosa. Ela vai na América Latina, vai para alguns países da Europa, do Oriente e tal. Beleza, tá tudo bem. Quando o Daniel Suárez, acho que inclusive naquele fim de semana ele ganhou, a equipe dele ganhou as 500 milhas de kart aqui do Brasil, mas quando ele volta para o México, ou para os Estados Unidos, onde ele mora, deve ter tomado uma bronca. Eu falei, o que você foi falar no Brasil? Né? E aí ele emite uma nota, né, um comunicado ali nas redes sociais dele, como se fosse um comunicado à imprensa, se dizendo triste porque tiraram as palavras de contexto ou inventaram alguma coisa que ele falou. Não, Miguezão, né? Miguezão, porque eu tenho a gravação aqui que você falou. Não vem falar que você não falou, porque você falou. Né? Mas aí depois, com o tempo é o senhor da razão, né? Foi tudo muito bem conversado. Eu acho que também ele publicou aquilo a um pedido da assessoria de comunicação da equipe. Uhum. Tá bom, já tô saindo, tá bom. Entendeu? Vamos ficar num clima porque senão ele teria brigado comigo depois. E foi muito pelo contrário. Eu acho que ele aproveitou, desabafou, e tá tudo certo. Inclusive, quando ele veio ao Brasil, aqui na NASCAR Brasil, depois de ter se casado com a Julia Piquet, né, ele me tratou excepcionalmente bem, deu uma belíssima entrevista pra gente e tá tudo certo. Mas essa questão da tradução e da rede mundial de computadores, eu acho que ele não esperava. E assim, corroborando o que o Sérgio falou sobre azarão de grid vencer, né? A gente sabe que na NASCAR o grid não é lá tão importante quanto é numa Fórmula 1, por exemplo, mas realmente corridas improváveis, a gente viu uma dessa, né, Eric? Ross Chastain. O Ross Chastain. Lá em Charlotte. Uhum. E eu até tava no relato da corrida de Chicago nesse fim de semana. Do nada eu vejo o Denny Hamlin ali, quarto. Foi um tanto espantoso. Mas prova aí que a NASCAR traz esses elementos de interesse todos que a gente vem debatendo. Sérgio, vamos chegando aqui à reta final do nosso bate-papo. Eu queria que você mandasse um recado para os fãs da NASCAR no Brasil. Galera que acompanha as suas transmissões aí em diferentes canais já de longa data. E também, né, temos já dois compromissos marcados aí nos próximos 2 fins de semana, Sérgio. Bom, primeiro, pé na tábua, vamos ter fé, né? Vamos ter fé que vai dar certo e que passaremos a ter a transmissão da NASCAR até o final do ano. Para isso, é importante o apoio de todos vocês que estão nos acompanhando aqui, de se inscrever no pictv.com/motorsport, né, para acompanhar. Eu e o Eric estaremos lá juntos nesta jornada. São 2 provas que são interessantes. A gente vai falar. Você fala que eu sou a voz da NASCAR no Brasil, obrigado. Mas o Eric é um cara que entende muito de NASCAR, muito. Você sabe que é o que está no sangue dele, né, Carlos? O Eric entende de várias categorias muito, mas NASCAR, ele tem um xodó pela NASCAR, é um cara que entende muito.
Se permite, Carlos, eu vou fazer a propaganda do canal que eu tenho com o Eric, que é o youtube.com/canal Na Pista, ou Na Pista, né? É Na Pista que a gente faz comentários sobre as provas e também as prévias, e para acompanhar e dar força, mas principalmente dar força na transmissão, tá? Porque isso é importante, que o pessoal reclama. NASCAR é um produto difícil de ser vendido. Infelizmente, essa é a realidade, mas é um excelente produto. Muita gente que passa a conhecer a NASCAR, isso ao longo dos anos eu tenho visto. Vi a prova, mesmo quando eu não estava como narrador, né? Que estava o Thiago Alves e tal, vi a prova, comecei a entender, comecei a gostar da categoria, ela conquista. Se você ver ali, começar a acompanhar um pouquinho uma prova ou outra, é uma categoria que conquista pela competitividade, por toda a questão que o Eric falou, do arco, é uma história o campeonato, a corrida tem um arco também, tem variações na corrida, hora que pilotos estão melhores que os outros, tem variação de temperatura da pista, faz diferença, tem carro que está com ajuste para o short run, para o long run, ou seja, das primeiras voltas tem carro que vai mais rápido, tem carro que vão mais rápido quando já temos várias voltas em bandeira verde. Temos acidentes, em algumas pistas, acidentes espetaculares, de maneira geral, muito seguro. Não estou falando que há acidente, que coisa feia dizer isso. São acidentes que sim, a gente vê muito por causa dos acidentes. Não adianta se fingir de bonzinho, que horror. Tem briga entre os pilotos também, não adianta fingir que é barbárie, a maior parte das pessoas gosta. Tudo isso dá um sal para a categoria, ai, que barbárie, não sei o quê. Não, a pessoa gosta. Com raras exceções, não adianta ser fingido. É bom ver um entreveirozinho entre dois pilotos ali no final. Sem dúvida. É sempre divertido. É isso. Eric, inclusive puxando o gancho do caos na NASCAR, a gente tem algumas produções aí em streamings da vida em que a galera pode até, caso seja de interesse, se ambientar um pouco mais, se for um público novo, e mesmo um público frequente, sim, que porventura não tenha assistido ainda, né? Você vai saber se está melhor do que eu até. Nesse momento, a gente, como novidade, temos 3 produções ali, recém-chegadas aos streamings, né? Então, você tem ali uma espécie de Drive to Survive da NASCAR na Netflix, que fugiu o nome agora. Vou pegar aqui. Mas é como se fosse um Drive to Survive que retrata as 10 corridas. Velocidade máxima. Velocidade máxima, obrigado, Carlão. Full Speed, né? Tava com o nome em inglês. É a segunda temporada, em 2025, que você tem ali retratada a fase final da temporada passada, uma produção ótima, muito legal mesmo. E no estilo Drive to Survive. Né? Só que com mais verdades, eu diria, entendeu? E mais personalidade. Personalidade. Agora, também para quem gosta muito da parte histórica, né, é altamente recomendável no Prime Video você acompanhar Earnhardt, né, que fala a história do clã Earnhardt, né, especialmente o pai, o Dale Earnhardt Sr., heptacampeão da NASCAR, que também tem uma história muito bacana, é o Intimidador, né, que infelizmente morreu nas 500 milhas de Daytona de 2021, também narrado pelos filhos. 2021 não, né? 2001. Antes fosse. Né? Inclusive, o Sérgio falou da segurança dos carros, né? A última morte na NASCAR que aconteceu nas categorias nacionais, 2001, né? Então, tem mais de 24 anos. Né? Então, apenas Earnhardt na Prime Video, uma série documental de 4 episódios, muito bacana, Dale Earnhardt Jr. ajuda na produção, tem toda uma história, você entende os porquês até da grandeza da NASCAR, então tá muito legal. E também a produção mais recente é a produção que também está na Prime Video, que mostra a jornada do carro da NASCAR nas 24 horas de Le Mans. Muito legal. Em 2023, né? Então a galera que gosta de outras categorias, que gosta de Le Mans, também vai entender o contexto, os bastidores, né, do Garage 56, que foi o carro pilotado nada menos pelo Jimmy Johnson, também Mike Rockefeller e também Jason Button, né, que foi campeão mundial de Fórmula 1 em 2009. Então, e companhia limitada ali de como foi o trabalho desde o início. Eles têm muitos registros, né, dos bastidores logo no início de quando esse trabalho começou. Então são 3 produções aí, 2 na Prime Video e 1
na Netflix, que todo mundo hoje tem aí acesso e vai também se apaixonar pelo mundo da NASCAR, além de acompanhar as nossas transmissões aqui. É o American Thunder. Carlos, um instantinho, eu só adicionaria que tem muita coisa disponível também no YouTube, tá? Para complementar de coisas históricas da NASCAR. Tá? Não vou citar nenhuma em particular, mas só procurar que tem muita coisa. É isso aí. Inclusive, produções aqui do motorsport.com, claro, o canal Na Pista, que o Sérgio citou. Eu já tive o inenarrável prazer de ser entrevistado pelo Bela Sérgio. entrevista, recomendo. Boa. Vamos deixar aqui no link também para ver a galera dar uma olhada em histórias de Eric e Gabriel em Charlotte e um pouco das minhas também, né? Mas o importante aqui é a gente trazer o porquê de todo esse, digamos, sentimento mesmo com relação à NASCAR, né? Na figura do Sérgio, por toda a trajetória dele, o Eric vocês já conhecem aqui no canal, e eu me coloco no lugar de fã mais recente e verdadeiramente a minha experiência lá em Charlotte foi das melhores. Sérgio? New Kid on the Block. New Kid on the Block, é isso aí. Isso aí. E ó, mas manda, fala Sérgio. É para despedir, eu agradeço aí a todo mundo pela audiência e valeu, obrigado mais uma vez ao Motorsport, a você, Carlos, ao Eric, pelo convite e também pelo prazer, perdoe o chavão inenarrável de voltar a narrar a NASCAR nessas 3 etapas e, quiçá, estou na torcida aqui até o final do ano. Boa, Sérgio malandro mandando um inenarrável, sendo ele narrador e tendo narrado e estando em vias de narrar as próximas 2 etapas. pictv.com/motorsport. É isso, né, Eric? Você se cadastra dentro ali do ambiente e também já pode se inscrever no canal do Motorsport. Você não vai perder nenhuma ação que estiver rolando, especialmente nas próximas 2 semanas, etapas de Sonoma, nesse domingo agora, 4h30 da tarde, horário de Brasília. Você acompanha ao vivo o Sérgio Lago narrando comigo nos comentários e também já falando aqui lá na frente a etapa de Dover, na milha monstro, na milha de concreto mais rápida do mundo, às 3 da tarde. Isso no outro domingo, no dia 20, mas vamos focar aqui. Então, domingão, dia 13, 4h30 da tarde, ao vivo. É isso aí, galera. Vocês estão nos assistindo, divulga aí pro pessoal e, claro, estão mais convidados a se inscrever e ativar as notificações aqui na Motorsport TV Brasil para acompanhar mais uma entrevista que estiver aí na iminência de ser publicada no nosso quadro Correspondentes da Velocidade, fora toda a cobertura do mundo do esporte a motor por aqui. Agradeço mais uma vez ao Sérgio Lago, Eric Gabriel, Jefferson Nunes na parte técnica e especialmente a você que esteve conosco aqui nesse bate-papo muito informativo e também muito divertido. Manda pra galera que você sabe que gosta de NASCAR e Companhia Limitada. Galera, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.